O grito da minha irmã no telefone era o som de uma porta sendo arrombada no coração da minha memória. A porta da casa da nossa avó. Ela não sabia, em meio aos seus berros de pânico sobre os homens que estavam lá, que a mão que tinha girado a chave para eles entrar era a minha. Meu nome é Clara, e por 32 anos ser a Clara significou ser a juizosa, a responsável. Era um título que me foi dado como um casaco pesado demais, que de tanto usar acabou se moldando ao meu corpo. Ser a rocha da família é um trabalho silencioso. Eles não percebem seu peso, apenas a sua solidez. E o peso dessa expectativa me poliu, ano após ano, como uma pedra no leito de um rio, até que eu perdesse todas as minhas arestas, toda a tua minha textura, tornando-me lisa, confiável, mas impossível de se agarrar. A nossa disfunção não tem o som de pratos quebrando, ela tem o cheiro de móveis antigos e poeira nos cantos, de um bolo que nunca é feito, de um silêncio que se acumula como mofo nas paredes. Vive na maneira como minha mãe, Helena, olha para minha irmã mais nova, Sofia, como se ela fosse feita de vidro soprado, e eu, de granito. Sofia, com seus 28 anos e uma coleção de sonhos inacabados, é o sol do nosso pequeno sistema solar. Quando ela largou a faculdade pela terceira vez, minha mãe disse: A vida de um artista é tão frágil, Clara. Que bom que ela tem essa força. Eu nunca tive. Naquele momento, vi um vislumbre de uma tristeza antiga em seus olhos. Uma porta para um quarto que ela trancou há muito tempo, antes de usá-la como desculpa para construir um altar para uma minha irmã. Quando eu fui promovida, a reação de mamãe foi um tapinha no braço e um que bom, filha. Assim você pode ajudar a Sofia com as telas dela. Minha conquista era sempre o tijolo para a construção do castelo de outra pessoa. Meu pai, Roberto, existe nas frestas da nossa família. Um homem bom, cujo amor se manifesta num carinho culpado, num olhar que diz: Eu sei, mas o que eu posso fazer? Ele aprendeu que a paz com Helena é um tratado assinado com a própria rendição. E então, há a casa da nossa avó, a 3 quarteirões do apartamento deles. Quando vovó se foi, há 3 anos, ela deixou a casa para nós duas, em partes iguais. Um gesto de amor que se tornou minha âncora e minha corrente. A casa não era só tijolo e argamassa. Tinha o cheiro de lavanda seca nos armários e o som daquela terceira tábua da escada, que sempre gemia como um velho se acomodando. Era o lugar onde a luz da tarde batia na parede da sala, iluminando as partículas de poeira como um universo em miniatura. Era um santuário de memórias, e eu estava prestes a ser exilada dele. A solução, orquestrada por mamãe, foi imediata. Sofia precisa de um espaço para criar, Clara, ela disse, e eu senti o peso de uma guerra que eu perderia se a iniciasse. Ela mora lá. Você, com seu emprego, ajuda com as despesas estruturais. IPTU, seguro, as contas do dia a dia ela assume. E eu concordei. Nos 3 anos seguintes, paguei por um telhado que nunca me abrigou da chuva, por uma fiação que nunca acendeu uma lâmpada para mim. Com cada transferência bancária, eu sentia como se estivesse pagando pedágio para uma estrada que eu não podia mais percorrer. O lugar existia para mim apenas como uma linha fria no meu extrato, um lembrete mensal da minha própria ausência. Eu evitava passar na frente da casa. Era doloroso demais ver as luzes acesas, sabendo que eu não era bem-vinda ao calor que ajudava a apagar. A gota d'água não veio com um estrondo, mas com a quietude de um e-mail. A empresa onde eu trabalhava estava fazendo um reajuste de quadro. Fui reajustada para fora do meu futuro. O chão não sumiu de repente. Ele se dissolveu lentamente como açúcar na água, me deixando suspensa num vácuo frio e pegajoso. Minhas economias, o muro que eu construí ao meu redor, de repente pareciam feitas de areia. Liguei para minha mãe, a voz parecendo um caco de vidro na minha garganta. Mãe, eu fui demitida. Acho que a gente precisa vender a casa, é o mais justo.
O silêncio do outro lado foi uma coisa física, densa, que pressionou meus ouvidos. Então a voz de Helena veio, afiada como uma lasca de gelo. Vender a casa da sua avó? Onde a Sofia vai colocar a alma dela, Clara? Você não pensa nisso? Só porque o seu mundo desabou quer demolir o dela? No fundo, ouvi meu pai suspirar, um som que não era de exaustão, mas de capitulação. O som de uma bandeira branca sendo hasteada mais uma vez. Mãe, o lar também é meu, metade dele. Você sempre dá um jeito, ela disse, e o mantra soou como uma maldição. Não seja egoísta. Você quer ser responsável por esmagar o sonho de alguém? Eu sei como é ter um sonho esmagado. Desliguei, a boca cheia de um gosto amargo, metálico. Era o sabor da minha própria invisibilidade. Eu não era uma filha, era uma apólice de seguro, e a minha cobertura havia acabado. Naquela noite, não chorei. Sentei-me à luz amarelada do abajur, que transformava a poeira do ar em pequenas estrelas flutuantes. Abri a gaveta e tirei a pasta com a escritura da casa. O papel era frio, quebradiço nas bordas. E ali, em tinta preta desbotada, estavam nossos nomes: Clara de Almeida, Sofia de Almeida. Passei o dedo sobre o meu nome. Era a única coisa sólida num mundo que tinha me transformado em vapor. Era a prova de que eu existi naquele lugar, de que eu tinha direito a um pedaço daquela memória. E ali, naquele silêncio poeirento, a Clara juizosa deu seu último suspiro. Ela não morreu com um grito, mas com o recolher silencioso de uma flor ao anoitecer. Em seu lugar, nascia outra coisa, algo com ossos de gelo e um propósito de aço. A proprietária. E uma proprietária, eu decidi, não pede licença para existir. Ela envia uma notificação. A sala da doutora Fátima Mendes cheirava a papel e a uma calma profissional que me era estranha. Ela ouviu meu relato, e suas palavras não foram de consolo, mas de uma clareza que agiu como um antídoto para o veneno da culpa que corria em minhas veias. A lei entende que o uso exclusivo de um bem comum gera o dever de indenizar, ela disse, e a palavra indenizar soou bonita, quase poética. Sua irmã lhe deve aluguel. É uma linguagem que eles talvez entendam melhor do que a da justiça. Vamos fazer isso, eu disse. E a decisão não foi um grito, mas um clique silencioso, como uma peça que finalmente se encaixa no lugar. Deixei que o carteiro fizesse o seu trabalho. A notificação extrajudicial, com seu selo e sua linguagem formal, era uma declaração de que eu não iria mais sussurrar. Eu iria registrar em cartório. A reação não tardou. O telefone tocou e o nome Mãe brilhou na tela, uma luz de alerta. A voz dela, quando atendi, era um veludo perigoso, encharcada de uma doçura que eu conhecia bem. Era o mel que ela usava para esconder o amargo do remédio que queria me forçar a engolir. Clarinha, meu amor, começou ela. A Sofia me ligou, o coração em pedaços. Ela recebeu uma carta, um papel horrível. Deve ser um engano do seu advogado, não é? Venha jantar. Eu faço sua lasanha. A gente resolve isso como família. Senti o fantasma da antiga Clara se erguer dentro de mim, querendo pedir desculpas, querendo apagar o fogo para que ninguém se queimasse. Mas a nova Clara segurou o leme. Não é um engano, mãe. É a única alternativa justa. O mel secou instantaneamente. Justa? Você chama de justiça atormentar sua própria irmã, uma alma frágil que só quer pintar seus quadros? Ela pode pintar o que quiser, desde que pague o aluguel do ateliê, eu disse, e desliguei antes que a culpa dela encontrasse as velhas rachaduras na minha armadura. Uma semana depois, a verdade me encontrou num lugar improvável, o corredor de enlatados de um supermercado. As luzes fluorescentes zumbiam sobre minha cabeça quando ouvi meu nome. Era Dona Inês, a vizinha que via o mundo através de uma janela de fofocas gentis. Clara, sua irmã está se dando tão bem, não é? Ela disse, o sorriso largo. A casa está sempre tão movimentada. É um entra
e sai de gente com mala de rodinhas. Fico feliz que ela esteja recebendo tantos amigos de fora. O negócio de arte dela deve estar indo longe. Fiquei paralisada, segurando uma lata de milho. O zumbido das lâmpadas pareceu aumentar. Malas de rodinhas. A frase ricocheteou na minha cabeça. O som daquelas rodinhas no asfalto imaginado tornou-se, naquele instante, o som da traição. Agradeci, a voz um eco distante, e abandonei meu carrinho de compras. Eu não tinha mais fome. Tinha uma suspeita que me corroía por dentro. A reunião de família aconteceu no sábado. O ar no apartamento dos meus pais era denso, pesado com o fantasma de todas as discussões que nunca aconteceram. Cheirava a móveis polidos e a ressentimento. Sofia estava encolhida no sofá, uma obra-prima de vitimização. Helena marchava pela sala, sua indignação uma performance para uma plateia de um só espectador. Meu pai, afundado em sua poltrona. Eu não criei filhas para isso. Helena iniciou o ato. Uma tentando extorquir a outra. Isso é pura maldade, Clara. Não é extorsão, é um acordo comercial. Respondi, minha calma um iceberg flutuando num mar de histeria. Se ela quer continuar usando a minha metade da casa, ela precisa pagar por ela. Eu não tenho dinheiro, gritou Sofia, as lágrimas brotando no momento exato. Você sabe disso. De onde eu vou tirar esse valor? Por que está sendo tão cruel? Olhei para ela e a imagem das malas de rodinhas piscou na minha mente. E como você paga as contas de luz, Ana Sofia? Com tantos amigos te visitando, o consumo deve ser alto. Ela ficou pálida. Eu dou meu jeito, vendo um quadro. Ela é uma artista, ela tem outra sensibilidade, defendeu Helena. Foi então que o iceberg se partiu. Meu pai se mexeu na poltrona. Sua voz, quando falou, não foi alta, mas cortou o ar como uma navalha. Mas para o celular novo e as roupas da moda sempre tem dinheiro, não é, Sofia? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena fuzilou meu pai com um olhar que poderia ter derretido aço, e ele se encolheu, a pequena rebelião esmagada, mas a semente tinha sido plantada. Eu tinha ouvido, eu não estava louca. Levantei-me. A proposta está feita, ou o aluguel ou a venda. Vocês têm um mês. Saí para uma noite fria, o som da cidade abafado pela tempestade na minha cabeça. A dúvida de Dona Inês tinha se transformado numa árvore de galhos feios e retorcidos. O prazo de 30 dias expirou em silêncio. Nenhum depósito, nenhuma ligação, apenas a arrogância da espera. Eles ainda acreditavam que eu era merda de uma pedra no rio, destinada a ser polida até desaparecer. Liguei para a doutora Fátima. Ela não pagou. Eu imaginei. O próximo passo é a ação de cobrança. Está pronta? Olhei pela janela do meu pequeno apartamento. O céu estava da cor de um hematoma antigo. Medo? Sim, mas havia algo mais. Uma determinação fria. Sim, respondi. Estou pronta. E doutora Mano Fátima, eu acho que tem mais alguma coisa acontecendo. Antes de entrarmos com a ação, quero saber exatamente quem são os amigos da minha irmã. Eu não era mais a rocha. Eu era a minha força tectônica que faria aquela paisagem familiar tremer até o seu alicerce. O processo judicial é uma maratona de paciência e papelada. Seguindo o conselho da doutora Fátima, demos um passo calculado antes de protocolar a ação de cobrança. Contratamos um serviço discreto, um especialista em investigações digitais, para fazer o que eu, em minha dor e evitação, nunca tinha feito: olhar de perto a vida da casa. Os resultados chegaram uma semana depois, num envelope pardo que parecia pesado demais para o seu tamanho. As descobertas eram piores do que a fofoca de Dona Inês poderia sugerir. Não era apenas um quarto. Sofia anunciava a casa inteira como refúgio boêmio de artista, para os fins de semana em que ela voltava para o apartamento dos nossos pais, sob o pretexto de passar um tempo com a família. O anúncio em um site famoso tinha dezenas de avaliações.
As fotos mostravam a colcha de retalhos da vovó, as canecas que eram da nossa infância, tudo vendido como uma experiência autêntica. A investigação revelou uma estimativa de renda que não só cobriria todas as despesas do imóvel, como gerava um lucro líquido que era quase o dobro do meu último salário. Uma raiva fria e lúcida tomou conta de mim. Não era a raiva quente da briga, mas a clareza gelada da traição. Ela não estava apenas usando a casa, ela estava explorando minha herança, meu dinheiro e minhas memórias para financiar um estilo de vida que se recusava a bancar honestamente. Imprimi tudo: as fotos, as avaliações, o calendário de reservas, a estimativa de faturamento. Coloquei os papéis numa pasta, a minha artilharia pesada. No dia da audiência de conciliação, a sala pequena e sem janelas estava carregada de hostilidade. Minha mãe me lançou um olhar de puro desprezo. Sofia, ao seu lado, parecia uma santa prestes a ser martirizada. Helena fez um discurso digno de um prêmio. Falou do amor familiar, do sagrado lar e de como sua filha mais nova, uma alma sensível, estava sendo perseguida pela irmã mais velha, amargurada e materialista. O mundo já é cruel o suficiente para os artistas, meritíssima, disse Helena, a voz embargada. Ela precisa de um porto seguro, não de uma cobrança fria e calculista. Quando Helena terminou, a doutora Fátima pigarreou. Meritíssima, com todo o seu respeito, há alguns fatos que não foram mencionados. Começou ela. Minha cliente arcou com todas as despesas extraordinárias do imóvel. E quanto à suposta falta de renda da senhora Sofia, ela fez uma pausa, abrindo a pasta. Gostaríamos de apresentar estas provas. Ela deslizou as impressões do anúncio pela mesa. Vi o rosto de Sofia perder toda a cor. Helena franziu a testa e se inclinou para ver. Seus olhos se arregalaram. Isso, continuou a doutora Fátima, é um anúncio de aluguel por temporada para uma propriedade em questão. Estimamos uma renda mensal que não só cobriria o aluguel solicitado, mas todas as despesas do imóvel, com uma margem de lucro considerável. Isso, isso não é verdade, gaguejou Sofia em pânico. Eu só recebi uns amigos algumas vezes para ajudar com as contas, com o material de arte que é tão caro. Helena, recuperando-se do choque, entrou em modo de defesa. Ela estava sendo engenhosa, usando de o que tem para se virar. Você está distorcendo tudo para parecer uma criminosa. Foi quando meu pai, que até então parecia uma estátua de sal, se moveu. Ele pegou um dos papéis, uma página com as avaliações dos hóspedes. Seus olhos passaram lentamente pelas linhas. Então, ele levantou a cabeça e olhou, não para mim ou para a mediadora, mas diretamente para Sofia. Sua voz, quando falou, não era alta, mas cortou o ar da sala. Uma anfitriã maravilhosa nos deu ótimas dicas da cidade. A casa estava impecável, voltaremos com certeza. Melhor que muito hotel. Isso não soa como receber uns amigos, Sofia, disse ele, pousando um papel de volta na mesa. Ele se virou para Helena. E não soa como ser engenhosa, má Helena. Soa como mentira. Ela mentiu para a irmã que pagava as contas dela. E mentiu para nós. O silêncio que se seguiu foi a explosão mais alta que nossa família já teve. A frente unida dele se desfez em um instante. O olhar de decepção no rosto do meu pai foi mais devastador para Sofia do que qualquer argumento legal. O acordo foi selado em menos de 10 minutos. A venda da casa era a única saída honrosa que lhes restava. 3 meses depois, assinei os papéis finais. O dinheiro foi dividido igualmente. Não houve despedidas dramáticas. Apenas o clique de uma caneta e o fim de um capítulo. Minha mãe e minha irmã se tornaram fantasmas na minha vida. Mas uma semana depois da venda, meu pai me ligou. Clara, ele começou, a voz cansada. Eu só queria dizer que sinto muito.
Eu vi as provas, não foi pelo dinheiro, foi pela mentira. Eu passei anos tentando manter a paz, mas a paz que tínhamos era falsa e custou caro demais para você. Perdoe-me por não ter sido mais forte. Aquela ligação valeu mais do que a minha metade da herança. Hoje, moro num apartamento pequeno que é só meu. Encontrei um novo emprego, menos prestigioso, mas mais tranquilo. No fim, não foi sobre vingança. Foi uma lição de aritmética. Eu aprendi a calcular o meu próprio valor e a subtrair da minha vida tudo aquilo que não me somava. A matemática, afinal, era simples. A minha paz valia mais do que a casa inteira.